Sinceramente, eu nem sei bem por que é que aceitei vir. A ideia de um jantar de antigos alunos sempre me pareceu uma armadilha pá. Uma espécie de viagem no tempo sem garantias de regresso. Mas pronto, ali estava eu a ajeitar a camisa em frente ao espelho da casa de banho do restaurante, a tentar parecer muito mais seguro do que realmente me sentia. 15 anos. Dizem que não é nada, mas para mim parecia uma vida inteira. Mudei de cidade, mudei de trabalho, umas 2 vezes saí do armário. E mesmo assim, uma parte de mim ainda tremia, tal como aquele miúdo magrinho que sofria bullying nos corredores do liceu. Quando entrei na sala reservada, o murmúrio engoliu-me logo. Caras conhecidas outras que fogo mal conseguia identificar. Abraços um bocado forçados, risos que pareciam mais por obrigação do que por alegria. Fui-me chegando à mesa do fundo onde um grupo falava animadamente sobre filhos e créditos à habitação. Ninguém pareceu reparar em mim ao início, até que uma voz me chamou pelo nome e de repente a sala inteira pareceu virar-se para mim. Sorri um sorriso de circunstância. Epá, ia ser uma noite longa. Foi enquanto tentava servir um copo de vinho que senti um olhar fixo em mim. Levantei os olhos já sem grande paciência e vi-o. Alto, o cabelo um pouco mais curto, uma barba rala. Mas o mesmo brilho desafiador nos olhos, embora agora não sei acompanhado por um ar mais sereno. Diogo. O meu estômago deu um nó. O gajo que me tinha tornado a vida num inferno no liceu. O que me empurrava contra os cacifos que gozava com a minha voz, com a minha roupa, com a maneira como eu olhava para os outros rapazes. Ele também me tinha reconhecido. Notei pela forma como ficou tenso, como demorou aquele segundo a mais a decidir se havia de se aproximar ou não. Mas ele veio. Caminhou na minha direção com passos calculados, como se cada passo fosse uma decisão ponderada. Fogo engoli em seco. Eu não sabia se estava preparado para aquilo, mas não me mexi. Fiquei ali quieto. Tiago, disse ele, e a voz dele tinha uma profundidade diferente, mais grave. Há quanto tempo? Consegui eu dizer. Uma vida, respondi sem saber bem porquê. Ficamos ali os dois parados, como se não soubéssemos o que fazer com o peso de todo o passado que estava entre nós. Foi o Diogo que quebrou o silêncio. Importas-te se falarmos um segundo? Perguntou apontando com a cabeça para o terraço. Hesitei, claro que hesitei, mas acabei por concordar com a cabeça. Lá fora, o ar estava mais fresco e o barulho do restaurante era um zumbido distante. Apoiamo-nos no gradeamento de ferro a olhar para a rua. Olha, não quero que isto soe a uma desculpa vazia, começou ele, mas eu tinha de dizer isto. Fui um cabrão contigo e não há desculpa para isso, não há justificação. Virei-me lentamente para ele. Olhei-o de cima a baixo a tentar encontrar o adolescente que eu recordava, mas ele não estava ali. Havia outra pessoa mais cansada, talvez, mais humana. Não estava à espera de um pedido de desculpas, disse eu por fim. Não vim por isso. Eu sei, disse ele, mas eu vim também por isso. Pensei que nunca mais te ia ver e ver-te aqui. Pá, remexeu tudo cá dentro. Fez-se um silêncio daqueles que só acontecem quando as palavras não chegam. Fui eu que o quebrei com uma pergunta que me saiu sem pensar. Por que é que o fazias? Ele demorou a responder. Passou a mão pelo cabelo, suspirou e depois falou quase num sussurro. Porque eu gostava de ti. Porque não sabia como lidar com isso. Porque tinha um medo de morte do que aquilo podia significar. Fiquei gelado. Aquela não era de todo a resposta que eu esperava. Não depois de tudo o que eu passei. E, no entanto, de repente tudo começou a fazer um sentido assustador. As peças encaixavam. Aqueles olhares que duravam tempo demais. A forma como ele se metia sempre comigo logo a seguir às aulas de educação física. Aquele dia em que me seguiu até ao metro e ficou a olhar para mim da plataforma oposta sem dizer nada. De alguma forma, eu tinha sentido aquilo, mas convenci-me de que era impossível. Não estás a dizer isso só para limpares a tua consciência, pois não? Perguntei com um tom que nem eu conseguia decifrar. Não, pá, nem me atreveria, respondeu ele. Só me arrependo de não ter sabido quem eu era na altura e de te ter feito pagar por isso. O silêncio entre nós agora era diferente. Já não era tenso. Era denso, carregado de uma possibilidade estranha. Estávamos demasiado perto, senti isso, mas não me afastei. E ele também não. E agora
Agora já sabes quem és? Perguntei. Ele acenou que sim, sem hesitar. Sim, levei anos, terapeuta solidão, relações falhadas, mas sim. E o que é que queres? A pergunta seguinte saiu-me quase como um suspiro. Ele demorou mais a responder desta vez. Olhou para mim a pesar cada palavra. Quero conhecer o Tiago de agora, não aquele que eu feri. Este, disse ele e baixou o olhar para as minhas mãos que estavam pousadas no gradeamento. Foi um gesto mínimo, mas foi o suficiente para eu sentir algo a derreter-se dentro de mim, uma armadura velha e enferrujada a ceder. Dei-lhe um meio sorriso. Não prometo que seja fácil. Eu não quero que seja fácil, disse ele. Só quero que seja real. Voltamos para dentro sem nos tocarmos, mas com uma cumplicidade nova a flutuar entre nós. Nos dias seguintes, trocamos mensagens. Nada de especial, só pequenas conversas que se esticavam mais do que o previsto. Até que numa sexta-feira ele sugeriu irmos ao cinema. Algo tranquilo, escreveu ele, e eu aceitei. O cinema foi só uma desculpa, claro. Mal nos lembrávamos do filme quando saímos, mas ficamos a falar mais de 1 hora sentados num banco de jardim. Foi aí que nos conhecemos de verdade pela primeira vez. Ele contou-me dos seus anos de silêncio, da sua primeira relação secreta, de como saiu do armário aos 28 anos, depois da mãe o ter encontrado, a chorar, a olhar para uma fotografia antiga do liceu. Eu falei dos meus medos, de como demorei anos a voltar a confiar nos homens. Aquela noite acabou com um abraço. Um abraço longo que foi mais sincero do que qualquer beijo. Mas o beijo chegou 1 semana depois em minha casa. Tínhamos jantado qualquer coisa improvisada e estávamos no sofá mais perto do que o habitual. Ele acariciou-me o rosto, os dedos a demorarem-se na minha pele. Não disse nada, só me olhou e eu soube. Beijamo-nos devagar com uma mistura de medo e desejo que nos fez tremer. Não houve pressas. Foi um beijo que parecia curar feridas antigas e ao mesmo tempo criar algo completamente novo. Depois ficamos em silêncio, só a olhar um para o outro. Pousei a cabeça no ombro dele e fechei os olhos. Não precisava de mais nada. Aquela noite marcou um antes e um depois. Começamos a ver-nos com a desculpa de passear, de tomar café. Mas ambos sabíamos que era mais do que isso. Era como se estivéssemos a aprender os passos de uma dança antiga que só agora fazia sentido. Uma noite de outono em casa dele, depois de um jantar simples, as nossas mãos tocaram-se, por acaso, ao pegar na garrafa de vinho, e nenhum de nós a retirou. Ficamos assim a olhar um para o outro. Então, ele levantou-se e estendeu-me a mão. Eu não perguntei para onde, apenas o segui. No quarto não houve palavras, só carícias lentas e olhares profundos. Foi uma entrega, como se cada gesto curasse uma ferida antiga, como se finalmente pudéssemos recomeçar. Quando acordei com o braço dele a rodear-me a cintura, senti uma calma que nem sabia que precisava. Olhei para o perfil dele a dormir e sorri. A nossa história não era perfeita, não era um conto de fadas. Era real, feita de escombros reconstruídos. Fomos descobrindo as inseguranças um do outro. Ele por vezes fechava-se e eu tinha de o puxar com cuidado para que falasse. Eu, por minha vez, ainda lutava com a voz na minha cabeça que me dizia que aquilo era bom demais para durar. Mas havia os momentos mágicos, os pequenos nadas que eram tudo. Um dia, no mesmo terraço onde tudo recomeçou, peguei-lhe na mão. Isto é tudo tão absurdo, não achas logo tu? Ele sorriu com uma mistura de tristeza e ternura. Eu também penso nisso, e às vezes assusta-me. Por quê? Porque sinto que se isto se partir, eu parto-me também. Apertei-lhe a mão com mais força. Então, não vamos partir isto. E não partimos. Passaram meses, celebramos o fim de ano juntos. Tivemos uma discussão estúpida, fizemos as pazes com abraços longos. Sem darmos por isso, começamos a chamar-nos casal. E numa manhã qualquer, a meio do pequeno almoço, eu disse-lhe que o amava. Ele posou a chávena de café e olhou para mim como se estivesse à espera daquelas palavras a vida toda. Eu também. Às vezes ainda hoje acordo à meio da noite e pergunto-me se isto é mesmo real. Se estou mesmo a dormir abraçado ao homem que anos atrás foi o meu pior pesadelo. Mas depois lembro-me das palavras, dos olhares, dos gestos. E percebo que o tempo não só cura. O tempo transforma. E às vezes, contra todas as probabilidades, o tempo redime. A nossa história não começou bem, mas o que importa, no fim, não é como as histórias começam.
É como as pessoas crescem e como depois de tudo elas escolhem ficar. A farda impecável ainda cheirava a novo. Um aroma que se misturava com aquele cheiro inconfundível, a querosene que impregna cada canto do aeroporto. Para mim, o Tiago era o cheiro de um sonho tornado realidade. Aos 23 anos, recém-formado, com distinção na escola de comissários de bordo, o meu primeiro contrato com a TAP era a porta de entrada para um mundo que eu sempre tinha idealizado. Céus infinitos, cidades distantes e a camaradagem elegante da tripulação. No meu primeiro voo de longo curso, um Lisboa-Rio de Janeiro, a adrenalina corria-me nas veias como o ar condicionado da cabine. Tudo era novo e emocionante, as indicações do chefe de cabine, a sincronização dos carrinhos das bebidas, a atenção aos passageiros com os seus pedidos mais variados. Mas eis, havia outra coisa a esvoaçar-me no estômago, uma sensação diferente que não vinha só dos nervos de ser um novato. O comandante, ao leme daquele voo, era Gonçalo Alves. O nome dele ressoava nos corredores da companhia aérea com uma mistura de respeito e admiração, uma lenda silenciosa entre as nuvens. Com os seus cerca de 40 anos, a sua presença era imponente. A autoridade emanava de cada movimento, acentuada pelo corte impecável do uniforme de piloto que parecia ter sido esculpido para a sua figura alta e atlética. O seu rosto marcado por incontáveis horas de voo e uma maturidade atraente iluminava-se com uns olhos verdes penetrantes capazes de transmitir uma calma absoluta e ao mesmo tempo uma intensidade magnética quando se fixavam em alguém. Quando o olhar dele se cruzou com o meu só por um segundo durante o briefing antes do voo, foi como se uma descarga elétrica invisível me tivesse percorrido. Uma conexão inesperada e inquietante que me deixou com uma sensação estranha, um pressentimento de que algo para além do protocolo profissional tinha acabado de se insinuar entre nós. Durante as quase 10 horas de voo, senti aquele olhar várias vezes. Um vislumbre rápido enquanto eu oferecia auscultadores aos passageiros de primeira classe. Uma pausa um pouco mais longa quando o Gonçalo saiu brevemente da cabina para falar com o chefe de cabine. Não eram olhares lascivos nem inapropriados, mas tinham uma intensidade que eu não conseguia ignorar. Eram como flashes de uma linguagem secreta incompreensível, mas poderosamente presente. Nos momentos de calma, com a maioria dos passageiros a dormir, eu dava por mim a pensar no comandante. Imaginava as suas mãos firmes nos controlos, a sua voz segura a comunicar com a torre de controlo. Havia algo naquela autoridade, naquela calma aparente que inexplicavelmente me atraía. Um encontro fortuito no corredor estreito da galley. Enquanto eu levava uma bandeja com cafés para a tripulação, fez com que os nossos mundos colidissem de forma mais direta. O Gonçalo saía da casa de banho e o espaço era tão reduzido que os nossos corpos se roçaram ligeiramente. Uma faísca tão fugaz como o contacto pareceu acender-se no ar. Os olhos do Gonçalo cravaram-se nos meus desta vez sem disfarces, e por um instante o tempo parou. "Desculpe", murmurou o Gonçalo com uma voz grave que fez eco no silêncio. "Não, a culpa foi minha", respondi a sentir um calor inexplicável a subir-me as bochechas. O Gonçalo sorriu levemente, uma curva quase imperceptível nos lábios que a mim me pareceu deslumbrante. "Bom voo", acrescentou ele antes de seguir para a cabine. A partir desse momento, os olhares tornaram-se mais frequentes, mais intensos. Eu procurava-os inconscientemente, como se precisasse de confirmar aquela estranha conexão. E o Gonçalo, embora mantivesse uma postura profissional impecável, parecia encontrar sempre maneira de cruzar o seu olhar com o meu, nos momentos mais inesperados. A tensão crescia em cada voo que partilhávamos. Não havia palavras, não havia gestos explícitos, mas a atmosfera entre nós carregava-se de uma eletricidade palpável. Eu sentia uma mistura de excitação e nervosismo sempre que sabia que o Gonçalo ia pilotar. Numa ocasião, num voo noturno para Nova York, uma turbulência inesperada sacudiu o avião. Os passageiros sobressaltaram-se. Eu, a seguir o protocolo, apressei-me a tranquilizá-los. No meio daquele caos controlado, senti uma mão firme no meu braço. Era o Gonçalo. "Estás bem?",
Perguntou ele, a voz agora tingida de uma preocupação genuína. Sim, comandante, tudo em ordem. Respondi a sentir o calor da sua mão através do tecido da camisa. O contacto durou apenas um segundo, mas foi o suficiente para eu sentir uma onda de emoções contraditórias, alívio, gratidão e um desejo inconfessável de que aquele toque durasse mais. As semanas passaram e os voos sucederam-se. Madrid, Londres, Paris, Roma. Em cada destino a tensão intensificava-se. Os olhares tornavam-se mais longos, os roces mais intencionais. Começamos a coincidir casualmente na sala de descanso da tripulação a partilhar um café rápido entre voos. Uma noite num hotel em Amsterdão, depois de um voo particularmente cansativo, encontrei o Gonçalo no bar. Ele estava sozinho a beber um uísque. Hesitei por um instante, mas uma força invisível impulsionou-me a aproximar-me. Comandante, posso sentar-me? Perguntei, sentindo um frio na barriga. O Gonçalo levantou a vista e os seus olhos iluminaram-se ligeiramente ao ver-me. Claro, Tiago, por favor. Falamos de viagens de famílias de sonhos. Descobri um lado do Gonçalo que ia para além da figura autoritária, um homem sensível, inteligente e com uma profunda melancolia no olhar. A noite avançava e o bar foi se esvaziando. As palavras tornaram-se mais suaves, os olhares mais diretos. A certa altura, as nossas mãos roçaram-se sobre a mesa. Foi um contacto breve, quase acidental, mas ambos sentimos a descarga elétrica. Nenhum de nós retirou a mão. Lentamente, os nossos dedos entrelaçaram-se num gesto proibido. Tiago, sussurrou o Gonçalo, a voz rouca e carregada de emoção. Eu sustive a respiração à espera das palavras que eu sabia que iam mudar tudo. Há algo, continuou ele a apertar-me ligeiramente a mão. Algo que não consigo ignorar. A confissão tácita pairava no ar. Os nossos olhos encontraram-se e nos dele eu vi um reflexo dos meus próprios sentimentos, desejo, medo e uma necessidade desesperada de quebrar as barreiras. Tenho de ir, sussurrou ele com uma voz carregada de arrependimento. Temos um voo cedo amanhã. Soltamos as mãos, mas a conexão permaneceu intacta. Naquela noite eu não consegui dormir. Sabia que o jogo de olhares e encontros furtivos tinha chegado ao fim. Estávamos à beira de algo mais, algo proibido e perigoso, mas também intensamente desejado. No voo seguinte, um curto trajeto para Lisboa, a tensão era quase insuportável. Evitávamo-nos em público, mas nos momentos a sós a eletricidade era inegável. A meio do voo, o Gonçalo chamou-me à cabine com uma desculpa qualquer. Quando entrei, ele fechou a porta suavemente. O silêncio fez-se denso. Não aguento mais, Tiago, sussurrou o Gonçalo, a voz quase inaudível por cima do zumbido dos motores. Ele levantou uma mão e acariciou-me suavemente o rosto. O contacto foi como uma descarga elétrica. Fechei os olhos a desfrutar da carícia proibida. Isto está mal, murmurei a minha voz um fio. Eu sei, respondeu o Gonçalo, o polegar a acariciar meu lábio inferior. Mas não consigo evitar. Ficamos assim os rostos, a escassos centímetros, a respiração entrecortada. O desejo era palpável, quase doloroso. O Gonçalo inclinou-se e eu fechei os olhos à espera do beijo. Mas no último momento ele parou. Não aqui, sussurrou ele, a voz rouca pela luta interna. Não assim. Ele deu um passo atrás, a respiração agitada. Temos de ser fortes, Tiago. Pelos nossos trabalhos, por tudo. Eu assenti, sentindo a razão a impor-se ao desejo. Mas nos seus olhos vi a mesma chama que ardia nos meus. A proibição era um muro invisível, mas sólido, erguido pelas normas estritas da companhia aérea. Depois daquele encontro tenso na cabine, o Gonçalo e eu movíamo-nos numa coreografia perigosa. Em público, éramos o comandante distante e o comissário diligente. Mas nos interstícios do tempo, a tensão acumulada procurava uma via de escape. Uma noite, num hotel anônimo de Londres, encontramo-nos no ginásio. Eu estava na passadeira a tentar libertar a tensão quando o vi entrar. O silêncio entre nós era carregado. Ele foi para uma máquina de pesos e durante uns minutos cada um dedicou-se ao seu exercício, sentindo a presença do outro como uma brasa invisível. Finalmente o Gonçalo aproximou-se da minha passadeira. Cansado? Perguntou ele. Só preciso de libertar energia. Eu também, murmurou o Gonçalo, os olhos fixos no meu rosto. A necessidade de nos tocarmos tornou-se quase física. Parei a passadeira e virei-me para ele. Podemos
Podemos falar? Perguntei à minha voz um sussurro. Ele assentiu e saímos em busca de um canto mais privado. Acabamos numa pequena sala de estar deserta. Não posso continuar assim, Tiago, disse o Gonçalo, a voz carregada de frustração. Esta tensão está a consumir-me. A mim também, Gonçalo. Cada olhar, cada roçar. É como andar sobre brasas. Sei que as regras são claras, continuou ele a passar a mão pelo cabelo. Arriscaríamos tudo. Eu sei, respondi a olhá-lo nos olhos. Mas o que fazemos com o que sentimos? A pergunta ficou no ar sem resposta fácil. Trabalhei a vida toda para chegar onde estou, disse o Gonçalo a olhar pela janela para a chuva que começava a cair. Este uniforme e esta cabine é tudo o que sempre quis. E eu estou apenas a começar, acrescentei, sentindo a fragilidade dos meus próprios sonhos. Mas desde que te conheci, tudo mudou. O Gonçalo virou-se e olhou-me com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Tu mudaste tudo, murmurou ele, aproximando-se lentamente. O espaço entre nós desapareceu. Ele repetiu o gesto proibido de Lisboa, acariciando-me o rosto. Mas desta vez não parou. Inclinou-se e os seus lábios encontraram os meus num beijo lento, terno, carregado pela contenção de semanas. O contacto foi uma explosão silenciosa. As minhas mãos encontraram a sua nuca enredando-se no seu cabelo. O mundo exterior desvaneceu-se. Separamo-nos lentamente, a respiração ofegante e os olhos brilhantes. Isto, sussurrou o Gonçalo rouco, não devia estar a acontecer. Eu sei, respondi o lábio inferior ainda a tremer do beijo. Mas não quero que pare. Beijamo-nos de novo com mais urgência. Naquela noite, no quarto de hotel anônimo, longe dos olhares curiosos, encontramos um breve santuário para o nosso amor proibido. A culpa e o medo entrelaçavam-se com a euforia e a paixão. Os dias seguintes foram uma tortura doce. Nos voos mantínhamos as aparências, mas em cada novo destino encontrávamos maneira de passar algum tempo juntos, arriscando cada vez mais. A pressão, no entanto, começava a fazer mela. A dupla vida, o medo constante. Num voo especialmente longo de volta a Madrid, a tensão explodiu. Uma pequena discussão no office traseiro. Não aguento mais isto, Gonçalo, sussurrei frustrado. Estou farto de nos escondermos. E achas que eu não? Respondeu ele a voz baixa. A minha carreira está em jogo, Tiago. E o que temos não significa nada, repliquei, sentindo as lágrimas a querer saltar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Estávamos num beco sem saída. Uma tarde de volta a Lisboa, o Gonçalo chamou-me ao seu apartamento. Temos de falar, Tiago, disse ele sem rodeios. Isto não pode continuar assim. É demasiado arriscado. Tarde ou cedo alguém vai dar conta. Então o que propões? Perguntei a minha voz um fio. Que acabemos com isto. As palavras dele foram como um soco. Acabar então tudo isto não significou nada. O Gonçalo aproximou-se e nos seus olhos vi a mesma dor que sentia no meu coração. Não quero deixar-te, Tiago, disse ele pegando-me nas mãos. Mas não sei como podemos continuar assim sem destruir as nossas vidas. Ficamos em silêncio, de mãos dadas, as nossas olhadas cheias de uma tristeza profunda. Haverá uma maneira? Perguntei. O Gonçalo olhou-me interrogativo. Podíamos ir embora, disse eu, a voz a tremer ligeiramente. Deixar a companhia começar de novo noutro lugar, onde ninguém nos conheça, onde possamos ser nós mesmos. A proposta pairou no ar audaciosa e desesperada. Deixar tudo? Perguntou ele incrédulo. Se for o que queremos, respondi com uma determinação que me surpreendeu a mim mesmo. Se o que sentimos é real, então vale a pena arriscar tudo. A decisão não foi fácil. Mas o amor que tinha florescido nas alturas proibidas era uma força poderosa. Finalmente tomaram-na. Uma decisão que os levaria para longe dos céus que os tinham unido, mas que lhes permitiria construir um novo horizonte juntos. Uns meses depois, o Tiago e o Gonçalo desapareceram das listas de tripulação da TAP. Não houve escândalos nem despedimentos, apenas uma ausência silenciosa. Numa pequena cidade costeira da América do Sul, longe do bulício dos aeroportos, dois homens começavam uma nova vida. Caminhavam de mão dada pela praia ao entardecer, sussurrando promessas, construindo um futuro onde o seu amor não era proibido. A lenda do piloto e do comissário que se amaram nas alturas desvaneceu-se nos corredores da companhia aérea. Mas ali naquele canto do mundo a sua história
A sua história continuava um testemunho de que o amor verdadeiro pode encontrar o seu caminho mesmo nos lugares mais inesperados e desafiar as regras mais estritas.